Seguindo as apresentações da disciplina Planejamento e Administração Florestal com a temática Fluxo de Caixa, ministrado pelo professor Alex Nina, apresentado pelos alunos Alisson Magalhães e Fabrício Lobato, o artigo intitulado Análise do Mercado Florestal e a Utilização do Fluxo de Caixa como Ferramenta de Planejamento Financeiro, um estudo de caso de uma serraria do município de Paragominas, Pará. Introdução. As florestas desempenham um importante papel na manutenção do equilíbrio da vida no planeta. Além disso, fornecem inúmeros bens e serviços. Na economia brasileira, para a sociedade, o setor florestal contribuiu com uma parcela importante na geração de produtos, impostos, divisas, empregos e rendas. Em 2016, por exemplo, a indústria com base no setor florestal foi responsável por cerca de 6,2% do PIB nacional, aproximadamente 71 bilhões de dólares, e por 9% do total de empregos formais no país. E também exportou 7,3% do total da exportação no Brasil. Assim, a sobrevivência das empresas no mercado econômico competitivo depende cada vez mais de uma gestão subsidiada de informações gerenciais eficientes e precisas para o desenvolvimento no desempenho das mesmas, que tornam esses processos, essas tomadas de decisões mais racionais possível e propicia em uma maximização da lucratividade e rentabilidade do negócio. Entre as ferramentas de gestão eficientes e precisas, temos o fluxo de caixa, que possibilita à empresa uma visão ampla de suas finanças, a fim de analisar os fatos ocorridos para a tomada de decisões, bem como proporcionar à entidade a possibilidade de projetar suas finanças para o futuro, resultando ao administrador a capacidade de realizar a execução de aplicações ou capacitações de recursos com a maior vantagem possível. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo a análise de mercado do setor florestal, como madeira serrada, papel e celulose, entre outros, em relação aos demais setores da economia brasileira e a importância da utilização de ferramentas de fluxo de caixa no planejamento financeiro de uma empresa A no município de Paragominas, Pará. O setor florestal do Brasil participa ativamente da economia do país através do fornecimento de produtos diretos, gerando impostos e, consequentemente, o desenvolvimento local, ocasionando a inclusão da população como o desenvolvimento de novas oportunidades de emprego e renda, assim como atua na conservação e preservação dos recursos naturais. O estado do Pará atualmente é o principal fornecedor e consumidor de madeira no país. Sua produção contribui em boa parte do superávit nacional, possuindo áreas regulamentadas, as concessões estaduais e federal com o fator estoque desses recursos. Entraves no setor florestal brasileiro. Algumas dificuldades são encontradas para a efetivação dos planos de manejo sustentável, porque eles exigem um alto investimento inicial, questões burocráticas provinda dos órgãos regulamentadores e também concorrem com as madeireiras ilegais e irregulares, e essa falta de segurança no quesito fundiário amazônico atrapalha na regulamentação dessas empresas. Observa-se no gráfico que no ano de 2016, devido à troca de governos estaduais, ocorreram diversas instabilidades políticas e que fizeram que os vários setores da economia decaíssem. E também está correlacionado com o crescimento do PIB mundial previsto pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, a restrição ao crédito e financiamento público juntamente com o aumento do desemprego. A atividade florestal, como avaliação de iniciativas privadas, exigem um alto investimento nos primeiros anos, fornecendo a curto prazo um baixo retorno, devido ao tempo de amadurecimento das florestas, sendo de grande importância analisar essa relação de risco e retorno dos produtos florestais, uma vez que ocorre o entendimento desse assunto
facilidades como a atratividade do capital de investimento nesse setor tendem a aparecer. Planejamento e elaboração do fluxo de caixa. Para que o fluxo de caixa seja elaborado e utilizado de forma correta, é necessário a realização de um bom planejamento com participação de todas as áreas da empresa. Os demais setores são essenciais que estejam cientes, pois a importância da veracidade de informações para que as mesmas não prejudiquem o desenvolvimento ou resultado do fluxo de caixa é muito importante. Um bom fluxo de caixa inclui a análise do saldo, a análise do investimento e aplicação de recursos, projeções de pagamentos e recebimentos, análise de dívidas e negociações de pagamento, registros diários de entradas e saídas. Vantagens e desvantagens do fluxo de caixa. As vantagens: avaliar a capacidade da empresa, critérios técnicos, gerenciais, pagamentos em datas correntes, saldo de caixas, informações disponíveis diariamente, tomar decisões rápidas. As desvantagens são elaborado com base em informações confiáveis, custo adicional, a falta de habilidade do administrador e a falta de atenção. Materiais e métodos. Para a produção deste trabalho, foi realizada uma pesquisa em uma empresa no setor florestal madeireiro, localizado na cidade de Paragominas, no estado do Pará. E para a coleta de dados, foi confeccionado um questionário onde foram atribuídas perguntas referentes ao tema em questão, que é o fluxo de caixa, onde tais questões foram respondidas pelo gerente responsável da empresa de estudo. Com todos esses dados do questionário em mãos, o desafio agora foi produzir um fluxo de caixa, onde iria ser evidenciado a viabilidade econômica da empresa. E esse estudo ele foi feito com essa empresa durante um período de 6 meses. Este trabalho ele foi desenvolvido em uma serraria, onde ela foi denominada simbolicamente como Serraria A, no município de Paragominas, na mesma região sudeste paraense. Nessa região, a população ela é estimada, que foi estimada em 2018, ela gira em torno de 111 mil habitantes e ela possui uma área de 19 milhões de quilômetros quadrados. Para a formulação do fluxo de caixa, foi necessário utilizar algumas equações, como as expressas no slide. Essa primeira equação, a FLXC, ela significa o fluxo de caixa atualizado e ela é a receita total atualizada menos a despesa total atualizada. Esses dois parâmetros utilizados aqui nessa primeira equação, eles estão descritos aqui mais abaixo. Também foram realizados cálculos relacionados ao valor presente líquido, o VPL, que é o indicador financeiro responsável pela decisão de reinvestimento ao longo do tempo e também ele é considerado o principal indicador financeiro de uma análise de investimentos. Aqui abaixo nós temos a equação matemática do valor presente líquido, que é o VPL. Aqui embaixo nós temos o payback simples e o índice de lucratividade, exposto nessas três equações. Aqui na tabela 1, nós temos na primeira linha todos os parâmetros descritos anteriormente, o fluxo de caixa atualizado, e aqui nas colunas nós temos o período onde foi realizado o estudo, os 6 meses, de maio a novembro. E aqui nós temos os valores de cada um desses parâmetros. Aqui na tabela 2, onde nós encontramos o início do negócio, ele sempre vai se iniciar com 0. E onde não possui, quer dizer que ainda não possui receita. E o 800 encontrados entre os parênteses, ele significa menos 800. A partir dos resultados encontrados na pesquisa do fluxo de caixa, foi possível calcular o valor presente líquido, o playback simples e o índice de lucratividade, onde foi possível verificar a viabilidade do negócio.
Todos esses cálculos foram feitos de acordo com essa seguinte equação. O VPL ele obteve um valor de menos 162. O playback simples teve um valor equivalente a 1,25 e o IL teve um valor correspondente a 0,79. Com as informações obtidas nessa tabela 1, foi possível calcular o VPL, que teve um resultado igual a menos 162,9. Esse valor ele foi menor que zero, e o valor presente líquido é considerado inviável durante estudos de 6 meses. Essa foi a conclusão. Após o cálculo do VPL, foi realizado também o cálculo playback simples, como exposto anteriormente, onde também foi obtido um resultado igual a 1,25, e este valor também ele foi maior que 1, então ele também é considerado inviável para a empresa. E por fim, foi calculado o índice de lucratividade, o IL, sendo o valor resultante desse parâmetro igual a 0,79. E como esse valor foi menor que 1, ele também foi considerado inviável. É possível observar aqui na tabela 3 que o fluxo de caixa atualizado, que a empresa em estudo, que a empresa onde foi realizado o estudo, ele não conseguiu obter lucros quando foram analisados durante o período de amostragem, de maio a novembro, os 6 meses. Com isso, os autores concluíram que o mercado do setor florestal, ele atualmente enfrenta muitas limitações, porém ele continua crescendo de forma gradativa e ele também é responsável por um dos maiores crescimentos da economia do Brasil. Além disso, foi possível analisar se a situação econômica de uma empresa do setor florestal no município de Paragominas ela estava condizente com os mecanismos utilizados no fluxo de caixa para obtenção de valores que apontassem a viabilidade do negócio de estudo. Também foi verificado os resultados finais do VPL, do playback simples e do índice de lucratividade, onde foi ratificado que o negócio ele será inviável, de acordo com os dados obtidos, não trazendo lucros nos primeiros 6 meses de produção. Este estudo ele aponta uma inviabilidade empresarial, ressaltando que os resultados obtidos foram resultantes de apenas 6 meses e esta inviabilidade é decorrente do valor já mencionado mais acima. Essas aqui são as principais referências utilizadas no decorrer do trabalho e obrigado pela atenção.